Olá, pessoal. Então, para continuando o nosso conteúdo aqui sobre matrizes, vou tratar aqui neste vídeo alguns tipos especiais de matrizes, né? São chamados de matrizes especiais porque elas são obtidas de algumas relações envolvendo matrizes inversas e matrizes transpostas, né? A relação entre elas geram alguns tipos que valem a pena ser mencionados por conta de suas características excepcionais. Então, a primeira dessas matrizes que eu vou falar vai ser as matrizes simétricas. Então, a primeira definição, de forma mais simples possível de se definir, de forma mais direta de se definir a matriz simétrica, a gente diz que uma matriz é simétrica quando a sua transposta é igual à própria matriz, né? Lembrando que matriz transposta é a matriz que você obtém ao trocar os elementos da linha pelos elementos da coluna, né? Ou seja, basicamente mudando, né, a matriz, como se fosse um tabuleiro, você muda a orientação dela e os elementos novos dispostos serão os elementos da matriz simétrica, né? Um exemplo disso é você pegar, por exemplo, aqui como está do livro que eu disponibilizei para vocês, o material, a matriz A, dada pelos elementos 2, menos 3, 5, menos 3, 6, 7, 5, 7 e menos 8. Né? A gente pode dizer que essa matriz é simétrica ou não. Para a gente fazer isso, temos que fazer o seguinte: calcular a transposta e ver se a transposta vai ser igual à matriz obtida, né? Então, como se calcula a transposta de uma matriz? Eu pego os elementos da primeira linha e vou transformá-los na primeira coluna, né? Então, ó, 2 menos 3 e 5. Coloco 2 menos 3 e 5. Os elementos da segunda linha vão virar a segunda coluna. Fica menos 3, 6 e 7. E os elementos da terceira linha vão virar a terceira coluna. 5, 7 e menos 8. Mas podemos ver claramente então que obtemos a mesma matriz. A matriz A é igual à sua transposta, portanto essa matriz A ela é dita simétrica. A gente tem também o exemplo das ditas matrizes antissimétricas, quando você faz essa transposição e o que você obtém é o simétrico aditivo da matriz anterior, ou seja, a transposta é igual a menos A. Então, vou deixar aí vocês. Bom, a gente pode fazer aqui um exemplo de matriz antissimétrica. Então, pegar aqui uma matriz B com as entradas 0, 3, menos 4, menos 3, 0, 5, 4, menos 5 e 0. Né? Vamos fazer a transposição dessa matriz. Matriz B, representar aqui pelo B, T. Então, como se calcula a transposta? A gente pega os elementos da primeira linha e transforma na primeira coluna. 0, 3 e menos 4. Da segunda linha vai virar a segunda coluna, fica menos 3, 0 e 5. E da terceira linha virando a terceira coluna. 4, menos 5 e 0. Então, qual a relação que a gente obtém? A gente pode identificar aí entre a matriz original e a sua transposta. A gente vê que cada entrada da matriz original foi multiplicada por menos 1 para obter a transposta, tá vendo? 0 não precisa, né? O 3 que estava positivo ficou negativo, 4 que estava negativo ficou positivo, 3 que estava negativo ficou positivo e assim sucessivamente. Então a gente vê que B é igual, vou colocar aqui, a transposta de B é igual a menos B. Né? Então essa daqui é a matriz antissimétrica. Certo? Só para a gente vai ver mais exemplos de matrizes simétricas, né, do que antissimétricas. Então, só para deixar claro, essa matriz simétrica, esse conceito só faz sentido no rol das matrizes quadradas. Né?
para você fazer essa transposição e obter a mesma matriz, a gente só pode garantir isso quando a matriz for quadrada. Tiver o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas, ok? Então, se tiver uma matriz aí 3x2, 5x3 ou algo parecido, não faz sentido em falar de matrizes simétricas ou antissimétricas com esse tipo de matriz, certo? Então, deixando isso claro, a gente pode partir aqui para outra definição, que é as chamadas matrizes ortogonais. Vou escrever aqui matrizes ortogonais, né? Então, de forma direta, o que são as matrizes ortogonais? As matrizes ortogonais, você diz que uma matriz é ortogonal quando a sua transposta é igual à sua inversa, né? Então, é pouco mais elaborado, né, esse conceito. Inclusive, ele tem a seguinte consequência: se a transposta é igual à inversa, significa que quando você multiplicar a matriz pela sua transposta, você vai obter o produto da transposta pela matriz, que vai ser igual à identidade, né? Por quê? Porque a transposta está fazendo o papel de inversa aqui, só no caso em que elas são iguais. Isso é uma consequência imediata e é uma definição, digamos, é um uso, né, da definição que pode ajudar na resolução de muitos problemas, essa característica aqui dessas matrizes. Então, vamos pegar aqui o exemplo que é fornecido no material teórico que eu disponibilizei. A matriz A com as entradas, deixa eu ver aqui, 1/9, 8/9, menos 4/9, 4/9, menos 4/9, menos 7/9, 8/9, 1/9 e 4/9. Então, todas essas frações aqui como entradas da matriz. Então, eu vou deixar que vocês verifiquem, mas se você multiplicar essa matriz aqui pela sua transposta, se você fizer A vezes A, AT, você vai obter exatamente a matriz de identidade, né? Lembrando que a transposta você vai simplesmente trocar as linhas pelas colunas e vai fazer esse produto e você vai obter a matriz de identidade, certo? E também um outro exercício que você pode fazer é mostrar que de fato essa daqui corresponde, que a inversa, né, dessa matriz aqui também corresponde à matriz transposta, né? No livro disponibiliza todos os cálculos que você tem que fazer, só estou aqui mencionando a definição, né? Recomendo que você tente. Um monte de continhas, né, e vai chegar nesse resultado. Então, deixa eu ver o que mais há para ser dito a respeito. Sim. Então, quando uma matriz é ortogonal, a gente pode fazer as seguintes afirmações, que é mencionado no teorema pertinente a ele, né? Que seja A uma matriz ortogonal. Então, as linhas de A constituem um conjunto ortonormal. Então, as linhas de A são ortonormais. E as colunas também, né? Então você pode colocar assim: as colunas de A também são ortonormais.
certo? É um resultado aqui que eu vou mostrar a demonstração dele na resolução de um exercício, só estou citando aqui a existência, certo? Então, a próxima definição então é o conceito de matrizes, as matrizes ditas normais. Matrizes normais. Então, a matriz ela é dita normal quando ela pode comutar com a sua transposta. Ou seja, quando você multiplica a matriz A pela sua transposta, você vai obter o mesmo resultado de multiplicar a transposta pela matriz A. Então, é um caso bem excepcional mesmo dentro das matrizes, onde existe comutação, e mais excepcional ainda por existir comutação entre a matriz e a sua transposta. Então, é uma classe de matrizes realmente bem diferente, tem características bem importantes, e inclusive com aplicações em teoria de grupos e assuntos mais avançados que vocês verão nos semestres seguintes do curso. Um exemplo de matriz que satisfaz essa definição é uma matriz aí do tipo, digamos, com a entrada 6, menos 3, 3 e 6. Né? Qual é a transposta dessa matriz? Transposta dela, trocando linha por coluna, você vai ter 6 menos 3 e 3 e 6. Agora, fazendo o produto de ambas, A pela sua transposta, você tem 6 menos 3, 3 e 6, 6 e 3, menos 3 e 6. O produto, então, ó, é linha vezes coluna, 36 mais 9, que dá 45. Linha vezes coluna, 18 menos 18, que dá 0. Linha vezes coluna, 18 menos 18 dá 0. E linha vezes coluna, 9 mais 6 mais 36, 45. Certo? Então a matriz obtida é um múltiplo aí da matriz identidade, que é a matriz 45, 0, 0, 45. Então, você pode ver que A vezes AT resultou nisso. Agora você pode verificar que a transposta multiplicada por ela mesma vai resultar na mesma matriz. Né? Vamos só fazer aqui por desencargo de consciência. Né? Então a matriz transposta 6, 3, menos 3, 6, multiplicada pela matriz original, né, que é 6 menos 3, 3 e 6. E o resultado, linha vezes coluna, 36 mais 9, 45. Linha vezes coluna, 18, menos 18 mais 18 dá 0. Aqui também dá 0. E o último elemento dá 45. Né? Portanto, a matriz A é dita normal por satisfazer essa identidade. Certo? Então, quanto às definições, é só isso mesmo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as matrizes complexas e depois resolver um exercício ou outro onde a gente trabalha com essas definições.